Presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, garante que zagueiro do Vitória pode reforçar o Goiás na metade do ano para ser uma quinta opção na zaga. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa sua declaração, entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, a minha avaliação a respeito desse planejamento, que foi sim muito errado pela diretoria alviverde, porque você emprestar um jogador, trazer ele de volta, enfim, acho que não faz muito sentido esse tipo de negociação, trazer os seus números também nessa atual temporada, até quando vai o seu contrato também, e uma atualização importante sobre o centroavante Matheus Peixoto, que deverá sim seguir no Goiás para a sequência do ano, até quando vai o seu atual contrato, uma possibilidade também de renovação e esse vínculo longo que ele tem lá no futebol europeu. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, mais cedo, falei sobre um meia argentino que tem aí negociações com o Goiás, vou deixar esse vídeo na tela final e análise também o pós-jogo da derrota contra o Cuiabá no estádio da Serrinha. Nosso apoiador aqui do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse começo de semana por apenas R$11. Você encontra também várias outras alternativas, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados e muito mais. Inclusive uma baita promoção lá do Brasil Lava Rápido com uma hidratação e higienização em bancos de couro a partir de R$119 à vista, né? Ou seja, uma baita oferta para você dar um trato aí no seu carro nesse começo de semana. Obviamente carro, caminhão, moto, você encontra várias alternativas lá no Brasil Lava Rápido com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida de Goiânia, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde. Você encontra também unidades no Jardim América e no setor leste Vila Nova. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram quanto também do site do Brasil Lava Rápido, nosso parceiro de longa data aqui do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, que o zagueiro Ian Souto pode retornar para o Goiás já nessa janela de transferências do próximo mês de julho. O Ian Souto, aquele mesmo que chegou na temporada passada, vindo do Floresta, né, após uma boa disputa da Copa do Nordeste, fez algumas partidas na Série A, começou esse ano muito mal e teve que ser emprestado ao Vitória, né, por conta da sua fase muito ruim. Tem um contrato até dezembro de 2024 no Verdão e emprestado ao Vitória até o final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, por lá em Salvador, ele não fez nenhuma partida vestindo a camisa do Leão. Ele que nesse ano jogou 5 jogos pelo Goiás, né, no Campeonato Goiano, porém pelo Vitória ficou no banco de reservas 6 vezes até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória que vem fazendo uma grande campanha, é líder da competição, né, e vem jogando tanto com o Wagner Leonardo quanto também com o Camutanga, aquele zagueiro ex-náutico Atlético Goianiense, na sua zaga. Até mesmo o João Vitor, um outro zagueiro também das categorias de base, ele passou no Vitória, no Santa Cruz, no Guarani, vem sendo um outro jogador mais utilizado do que, por exemplo, o jovem Ian Souto, que atualmente tem apenas 21 anos de idade. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro, seria uma solução para a quinta zaga, até mesmo porque o Goiás hoje conta apenas com 4 zagueiros profissionais no seu elenco, né? Tanto o Sidmar quanto também o Bruno Melo, o Lucas Alter. Esses os 3 titulares, apesar de uma fase muito ruim do Sidmar, né, vestindo a camisa alviverde. Tem também o Etu, que não é um jogador para a Série A de Campeonato Brasileiro, e o jovem Nolasco também, que é sim um bom jogador, mas ainda não tem essa experiência, tem apenas 18 anos de idade, é muito arriscado de fato. E o jovem Natan Melo também, o volante que vem fazendo uma função nos treinamentos do Goiás, quase como um volante. O que disse, né, o Paulo Rogério Pinheiro sobre o assunto, abre aspas, o Ian Souto talvez volte para ser o quinto zagueiro nosso. Hoje estamos correndo um risco muito sério. Nosso quinto zagueiro hoje é o Natan, que é volante, então estamos dando muita sorte. O da Silva foi para o Londrina, o Ian teve aquele jogo contra o Vila, que queimou um menino e teve que ser emprestado, né, para rodar. O Ian não é ruim jogador. Talvez ele já volte para ser o quinto zagueiro, talvez nem para jogar, mas para poder, no desespero qualquer, ter um para entrar, não ter que buscar o Nolasco, que tem apenas 18 anos de idade, fecha aspas, né, o que disse o Paulo Rogério Pinheiro. É óbvio que isso faz sentido, mas é uma falta de planejamento muito grande, porque eu entendo também um outro ponto. O Goiás, ele tentou a contratação de um outro zagueiro até o último dia da janela de transferências, né? O Goiás que fez aí consultas tanto pelo Gaston Susso, jogador do Platense, ele acabou tendo uma grave lesão, enfim, não foi aprovado nos exames médicos, e de um outro zagueiro argentino também, que o Paulo Rogério confirmou. Então, dentro desse cenário, eu até entendo a diretoria que, digamos assim, já contava com Bruno Melo e com Lucas Alter. O Sidmar poderia ser um bom reserva, mas esse zagueiro argentino com certa experiência, aí sim, você pode começar a Série A do Campeonato Brasileiro e deixar ali como uma quinta opção, tanto ou o Edu, ou até mesmo o Nolasco, que é mais jovem. Aí você poderia, por exemplo, liberar o Heron, como aconteceu
na transferência para o Atlético Goianiense, ou até mesmo da Silva, que vem também jogando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Londrina, e o Ian Souto, que foi repassado ao Vitória. Mas se você não tem aquela coisa garantida, é igual a transferência do Nicolas também, beleza, é um dinheiro entrando, mas se você não tem um substituto, acho que fica muito arriscado já no finalzinho da janela liberar todos os jogadores e agora tem que fazer isso, trazer de volta o jogador, né? Então não gosto muito dessa postura do Goiás, não acho que o Ian Souto será um jogador para mudar o patamar da zaga do Goiás, mas é um pouco mais seguro do que, por exemplo, não trazer ninguém. Só que aí eu acho um ponto errado também. Se o Goiás contratar mais um reforço na zaga, que é sim muito necessário nesse momento, por exemplo, a contratação de pelo menos um jogador mais experiente, eu vejo a zaga do Goiás até que suficiente para a Série A do Campeonato Brasileiro dentro das pretensões alviverde, né? Tanto o Lucas Alter quanto também o Bruno Melo. Então digamos que traga um jogador um pouco melhor do que o Sidmar. Deixa o Sidmar como uma quarta opção e o Edu como quinta opção, aí ok, acho que dá para ter uma Série A um pouco mais tranquila, a não ser que tenha, por exemplo, uma lesão dentro do elenco, e nessa posição de zagueiro que é sim muito delicada, né, muito fácil você ter suspensões, lesões, então você precisa ter mais opções. Então o Goiás acabou liberando demais os jogadores antes da hora, antes de ter, por exemplo, uma contratação confirmada, né, para o mesmo setor. Liberou tanto o Heron, que vem fazendo uma boa Série B, né, do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético, também o Ian Souto para o Vitória e o zagueiro da Silva também lá no Londrina na disputa da segunda divisão. O Ian Souto, que como eu falei, ele tem contrato longo no Goiás, ele chegou de graça em uma parceria juntamente ao Floresta no ano passado para a disputa inicial, né, do Campeonato Goiano. O Goiás ficou com 50% dos seus direitos econômicos. Não tem o interesse de vender, por exemplo, no ano passado, o Goiás chegou a receber uma proposta de algo próximo de 5, 6 milhões de reais, porém como o Verdão tem apenas a metade dos seus direitos econômicos, resolveu não fazer negócio com a equipe do futebol europeu, a tendência é que seja um clube ou da Espanha ou de Portugal, né, que fez essa proposta para o jogador. Como o Goiás tem apenas a metade, naquele momento achou um preço muito baixo. É um jogador que também é outro ponto, né, para a gente avaliar. Atualmente ele está avaliado em 450 mil euros, segundo o site Transfermarkt, mas, por exemplo, na sua atuação nesse Campeonato Goiano de 2023, já saiu um pouco queimado. Não jogou lá no Vitória, não dá para dizer que ele volta como um novo jogador. Enfim, não vejo com muito sentido essa contratação, enfim, esse retorno, né, do jovem Ian Souto para o maior do Centro-Oeste. Então, basicamente isso. No ano passado ele fez aí partidas tanto no Goianão, quanto também na Série A e na Copa do Brasil, 15 jogos pelo Verdão, com um gol marcado e mais 5 atuações nesse Campeonato Goiano, jogando como lateral direito. Enfim, como o Goiás já errou, né, nessa atual temporada de 2023 no seu planejamento. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se você acha que faz sentido. Se o Goiás contratar mais um jogador, e isso eu espero no mínimo, né, trazer pelo menos mais um zagueiro de bom nível, eu acho que não faz sentido, por exemplo, você ter 6 zagueiros nessa opção, porque aí o quinto zagueiro seria automaticamente o Edu. Então ficaria aquela escadinha: Bruno Melo, Lucas Alter, no banco o Sidmar e este outro zagueiro, por exemplo, ou até mesmo porque não ele ser titular, e ter uma outra opção, como por exemplo o Edu, o Nolasco, o Natan, das categorias de base. Acho que faz mais sentido do que, por exemplo, trazer de volta, né, apenas o Ian Souto, mas você ainda duvida que o Goiás possivelmente não irá trazer ninguém para a zaga. Eu, sinceramente, sendo bem sincero, não acho que isso seria uma grande surpresa. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da RT Facas para você adquirir um lindo copo térmico personalizado do maior do Centro-Oeste, como esse daqui que eu vou deixar passando para vocês. A partir de R$120 você encontra várias opções lá na RT Facas. Além, obviamente, dos copos térmicos, as facas e kit churrasco também personalizados do maior do Centro-Oeste, com completa exclusividade, entregas em toda a Goiânia e região metropolitana e envios para todo o Brasil dos produtos personalizados. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, ou você encontra também no primeiro comentário fixado, tanto no Instagram, para você observar vários modelos, né? O pessoal da RT Facas cuida direitinho ali do perfil, colocando todas as informações, também os modelos, né, disponíveis na loja e também o link do WhatsApp. Já vai lá, chama diretamente o Roberto, fala que você veio aqui pelo YouTube do Goiás News para ter direito a um preço especial, nosso apoiador aqui do YouTube do Goiás News, a RT Facas, o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero trazer uma atualização importante envolvendo o centroavante Matheus Peixoto, que tem 14 partidas pelo Goiás nesse ano, 3 gols marcados e 2 assistências. Ele ficou de fora do duelo contra o Cuiabá por conta de um pedido do Metalist, do futebol da Ucrânia, para ele retornar de imediato para a disputa do Campeonato Nacional. O jogador se sentiu ali um pouco inseguro, não quer voltar
para o futebol europeu nesse momento e cumprir o seu contrato com o Goiás, que vai até dezembro de 2023. O seu vínculo lá no futebol ucraniano vai até a metade do ano de 2026, então é sim um contrato bastante longo. Segundo informações do André Rodrigues, ele garantiu o seguinte, que o Matheus Peixoto ele recebeu uma mensagem do presidente do Metalist dizendo que não iria impedir a prorrogação de contrato com o Goiás até o fim desse ano. Ele estaria trazendo a documentação, fazendo a documentação de liberação provavelmente já nesse último domingo, e aí ele fica à disposição do duelo na Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí ao André. Então existe sim uma boa possibilidade do Matheus Peixoto apenas ter desfalcado o Goiás no jogo muito importante na temporada, mas enfim, faz parte dessas burocracias no futebol, do Matheus Peixoto continuar no Verdão e por que não até mesmo pensando em um empréstimo maior, porque lá no futebol europeu a temporada começa na metade do ano nosso aqui, ou seja, na metade do ano de todo mundo, óbvio, e no mês de junho. Então, na metade da temporada brasileira é quando começa a temporada no futebol europeu. Então, eu até mesmo nem descartaria uma possibilidade do Matheus Peixoto renovar o seu contrato até junho do ano que vem, ou seja, até 2024, quando aí sim recomeçaria o futebol europeu, na outra temporada ainda, e o Matheus Peixoto fazendo, por exemplo, essa condição por completo, já que tem esse contrato até a metade do ano de 2026, então poderia tranquilamente voltar na metade do ano que vem e ainda ter duas completas temporadas lá em solo europeu. Para falar aqui um pouco mais sobre o jogador, que já no ano passado viveu essa mesma situação, a gente sabe tudo o que aconteceu por lá, ele viveu uma grande fase no Metalist, marcando 15 gols em 19 jogos, obviamente naquele momento ele estava disputando a segunda divisão local. Voltou para o Brasil, no Ceará não conseguiu dar sequência, teve ali vários problemas de lesões, foram 16 jogos com apenas uma assistência na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, antes desse novo empréstimo para o Goiás. Segundo o Paulo Rogério Pinheiro, ele estava recebendo um salário abaixo, por exemplo, de 100 mil reais. Quando chegou ao maior do Centro-Oeste, vai lembrar que o Matheus Peixoto, ele já estava acertado com o Goiás desde novembro do ano passado, e a gente sempre naquela expectativa, ele fazia exames, enfim, acabava que ainda não tinha uma definição, então ele demorou muito para fazer a sua estreia com a camisa do maior do Centro-Oeste. Acho que aconteceu ali no final do mês de março, se eu não estiver enganado, então demorou bastante, agora readaptando ao futebol nacional. Não acho que é um jogador tão ruim quanto a maior parte da torcida do Goiás pega bastante no pé do Matheus Peixoto. Eu não acho que ele seja nenhum craque, até porque o Goiás não tem condição financeira de fazer isso, mas eu acho ele bem melhor do que vários centroavantes que passaram pelo Goiás nos últimos anos. Acho que está faltando de fato o gol, porque quando ele pegar uma confiança um pouco maior, pode sim ser um grande artilheiro. Tem uma boa característica tanto desse pivô, um cabeceio muito forte, até mesmo passes, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, se eu não estiver enganado, ele faz ali o pivô, consegue enfiar uma bola absurda para o Apodi. Vários centroavantes do Goiás nos últimos anos não conseguiam desse recurso. Enfim, acho que precisa engatar uma sequência de gols, e aí por que não acontecer algo semelhante do que ocorreu com o Pedro Raul na Série A do ano passado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Matheus Peixoto e essa grande possibilidade dele já estar 100% regularizado a partir desse jogo de quinta-feira, contra o Ginásia pela Copa Sul-Americana, 100% e pelo menos um contrato até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Você encontra também os dois vídeos, de hoje mais cedo também, do pós-jogo contra o Cuiabá aqui na tela final. E os nossos apoiadores do canal, tanto a RT Facas quanto também o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!